Tudo bem, pessoal? Christian aqui novamente com vocês. Estivemos um pouco afastados das gravações por questões profissionais, mas podemos dizer que muita coisa aconteceu enquanto nós estivemos afastados das nossas gravações. Mas não deixamos de acompanhar os noticiários. E com o retorno dos vídeos, não podemos deixar de falar do nosso famoso assunto do momento, que é o embate entre o bilionário Elon Musk e o ministro da Suprema Corte do Brasil, Alexandre de Moraes. Vamos trazer aqui o que nós temos de informações até o momento sobre a polêmica, como também a nossa opinião sobre o tema. Peço a todos, se ainda não estiverem inscritos, clique no link abaixo para se inscrever no canal. O nosso famoso CCC, curte, comente e compartilhe, pois estamos chegando a quase 500 inscritos e nós vamos continuar com a nossa meta de Fibonacci ao infinito e além. Bora para a análise? Tudo começou com um post do bilionário Elon Musk, no final de semana passado, na rede social X, o antigo Twitter, onde ele questiona o ministro Alexandre de Moraes sobre o excesso de censura no Brasil. Juntamente, nós tivemos o vazamento do chamado Twitter Files, pelo jornalista americano Michael Shellenberger. Teve outros jornalistas, mas ele foi o principal responsável pela divulgação, no qual tivemos a informação de que o ministro, exercendo o cargo de presidente do TSE, requisitou ao X o bloqueio de perfis de políticos e jornalistas vinculados à direita no Brasil durante o período eleitoral, como também o monitoramento e o repasse de dados pessoais de pessoas que estavam compartilhando determinadas hashtags na rede social X. Como se já não bastasse o absurdo do pedido acima, o Xande requisitou ao X que assumisse a responsabilidade pelos banimentos, alegando que as pessoas estavam descumprindo as políticas da empresa e as regras da comunidade do X. Com isso, nós temos alguns pontos a serem questionados. Os atos que nós citamos acima ferem dois princípios constitucionais. Um, de que não é permitido a censura prévia. E como já foi levantado por vários juristas que comentaram o caso, você derrubar um post por ser considerado ilegal ou inconstitucional pode ser discutido, mas banir uma conta é impedir a pessoa de se expressar ou passar outras informações no futuro, e isso é caracterizado censura e a nossa Constituição não permite isso. Em segundo, o ministro não pode nem julgar e nem investigar um cidadão que não possua foro privilegiado. Por esse motivo, queriam que o X assumisse a responsabilidade por tais atos, pois eles já sabiam que eles estavam tomando decisões que eram contrárias à Constituição do país. Aí vem a nossa primeira pergunta. Como um ministro que é membro da mais alta corte do país, que é o STF, e que tem como a função de resguardar a Constituição, está realizando ações que são contra a Constituição? Eu sei que muitos dos passadores de pano virão com a justificativa: os fins justificam os meios. Ele estava fazendo isso para defender a democracia de um possível golpe. Ou como já me disse a ministra também do STF, que é vice-presidente do TSE, em julgamento durante a eleição, em que impediu um vídeo que era desfavorável ao Lula, no segundo turno da eleição, de ser publicado. Da mesma forma que foi impedido de mencionar que Lula era amigo de ditadores, como Nicolás Maduro, o que hoje nós já todos sabemos que não era mentira, era uma verdade. Mas o TSE não permitiu que as pessoas, os jornalistas e os cidadãos comentassem nas redes sociais sobre esse fato. Muito estranho, né?
Com a repercussão das informações, o ministro automaticamente inclui o Sr. Elon Musk em 5 inquéritos no STF, entre eles o famigerado inquérito das fake news e o inquérito das milícias digitais. Estranho é que Lula vem citando dados errados sobre mortes, como por exemplo no conflito entre Israel e Hamas, e claro, defendendo o Hamas, mas para o Xande é apenas um equívoco, não há necessidade de adicionar o PAP no inquérito. E me peço desculpas a ministro Gilmar Mendes, mas o senhor deve estar desinformado, pois a maioria do povo brasileiro não sente orgulho do ministro Alexandre de Moraes. Já não é de hoje que o ministro Alexandre de Moraes vem tomando atitudes inconstitucionais, e o pior de tudo, com o silêncio de seus pares. Por isso, decano, entendo que a maioria dos brasileiros respeitam a instituição Supremo Tribunal Federal, mas não a atual composição de seus membros, que vem causando uma grande insegurança jurídica, o qual está provocando uma desconfiança da população nas decisões da Corte, mudanças de jurisprudência sem justificativa clara, a não ser beneficiar um grupo político vinculado, claro, à esquerda. Porque o presidente da casa vem em um evento após as eleições fazer um discurso "derrotamos o bolsonarismo", e outros membros sempre se referem à direita como extremista. Sempre que eles vão citar a direita, eles falam extrema direita. Vamos trazer aqui como exemplo o caso 8 de janeiro. Foi um ato de vandalismo, mas nada diferente das atitudes já realizadas no passado por exemplo, o MST, que já invadiu o Congresso, e outros grupos vinculados à esquerda que, sendo que nenhum deles foram condenados e principalmente a 15 anos de prisão. Mesmo esse mês agora de abril, um grupo assumiu um atentado que depredou o gabinete regional do deputado federal André Fernandes do PL. Por que eles não estão presos e sendo julgados pelo STF por ataques à democracia? Pois eles realizaram um ataque ao gabinete de um membro do Legislativo, no qual nesse ataque eles dependuraram um boneco e tacaram fogo como se fosse o próprio deputado. Se considerando a régua moral que o STF vem tendo com relação ao 8 de janeiro, esse ataque dessas pessoas deveriam ter a mesma prerrogativa. Como também citamos os antigos ataques do MST que invadiram o Congresso e depredaram a entidade. Mas nenhum deles foram julgados pelo STF e nem condenados a 15 anos de prisão. Nem uma nota de repúdio de Vossas Excelências nós tivemos sobre esse ato agora com relação ao deputado André Fernandes. Com as informações vem chegando, o próprio discurso já citado do presidente do STF de, abre aspas, derrotamos o bolsonarismo, fecha aspas, e apenas perfis de direita sendo alvos do TSE e do STF, como acreditar que membros da corte estão agindo com imparcialidade? Elon Musk fez um questionamento e ameaçou não cumprir decisões, mas ele ainda não tomou a ação de não cumprir essas decisões, de liberar os perfis que foram bloqueados. Como isso foi o suficiente para um ataque tanto dos magistrados como da mídia lulista, não a mensagem, mas sim ao mensageiro, a pessoa de Elon Musk. Eu, pessoalmente, estou esperando a divulgação dos dados que o dono do X diz possuir e que informou que vai divulgar assim que seus funcionários que estão hoje no Brasil estejam em segurança para não sofrerem retaliação das autoridades brasileiras. Para ter o meu julgamento definitivo sobre o tema. Mas, pela histeria tanto dos ministros como da mídia, nos leva a crer que Elon Musk não está apenas tentando lacrar aqui no Brasil, mas sim outras pessoas.
Decisão judicial se cumpre, me desculpem, mas se a decisão for ilegal ou inconstitucional, ela não deve ser respeitada. Que nos faz lembrar muito com relação à Segunda Guerra Mundial, onde muitos dos soldados nazistas diziam que estavam fazendo o genocídio dos judeus apenas por amando. Não, eles não tinham essa vontade, porque estavam apenas cumprindo ordens. Então, mas uma ordem, quando ela é ilegal, ela não deve ser cumprida. E membros do STF e do TSE já realizaram tanto ações como decisões que são inconstitucionais. Há muito tempo, os membros do nosso jornalismo, como membros do judiciário, advogados, até a própria OAB, vêm alertando sobre essas medidas. E que novamente nos faz lembrar o porquê os brasileiros estão desconfiados não da instituição, mas da atual composição dos membros do STF e do TSE. O famigerado inquérito do fim do mundo, assim nomeado por um ex-ministro do STF, já tem aniversário de 5 anos, aberto de ofício, sem o aval da PGR, onde o ministro é acusador, vítima e juiz. Só essa informação já nos levanta vários questionamentos, mesmo não sendo formado em direito. Nós temos hoje uma insegurança jurídica no Brasil. O meu julgamento pessoal do caso vai depender da divulgação dos dados que ainda não foram liberados pelo X. Mas me solidarizo e dou apoio a Elon Musk. Força e traga luz e informações para que nós brasileiros podemos tomar uma decisão. Em um tweet, Musk comparou Alexandre a Darth Vader, um dos vilões icônicos do cinema. E como fã da saga, por mais que Vader seja o mais famoso, mas o verdadeiro vilão na saga foi o seu mentor, Darth Sidious, o Palpatine. Então fica aqui a pergunta: quem será o Palpatine no tweet do Elon Musk? Lula ou George Soros? Sempre lembrando, pessoal, que isso é apenas a minha opinião. Meu muito obrigado a todos que ficaram conosco até o final. Essa semana foi divulgado mais informações do Twitter Files, né, demonstrando que pessoas vinculadas à esquerda tinham influência dentro do Twitter, né, uma certa foca, mas ainda não pude dar uma olhada com mais detalhes sobre esses dados, nós não vamos estar trazendo no vídeo de hoje. Não esqueça do nosso famoso CCC e até o nosso próximo vídeo.